Eu convido você a abrir comigo lá em Êxodo, no segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, capítulo 20. E eu vou convidar você a ler comigo. Aliás, acompanhar a leitura. Eu vou fazer essa leitura. Acompanhem essa leitura. Do versículo 1 do capítulo 20 de Êxodo até o versículo 14, que tem o mandamento que nós vamos falar nessa manhã, o 7º mandamento. Se você quiser participar, e eu quero muito que você participe, seja você que está aqui ou você que está acompanhando a gente pela internet, você também é muito bem-vindo a participar. Eu já vou abrir aqui meu celular no canal do YouTube para ver a sua participação no chat e quero muito que você possa participar, suas perguntas vão sendo lidas aqui à medida que nós vamos conversando. Eu já dou bom dia aqui para o Gabriel, que está com a gente, o Sérgio, a Bárbara. Sejam bem-vindos também. Uma correção aqui, a reunião de Safiras é bimestral, né? A Bárbara já fez a correção aqui. Obrigado, Bárbara. É bimestral, não mensal. E as terças-feiras, aí elas são marcadas de acordo com a data que é colocada lá pela diretoria, né? Então, se você quiser participar aqui, a Vitória está com um microfone, ela vai higienizar o microfone, você pode fazer um sinal e eu vou pedir para você ser bem explícito no seu sinal. Se você percebeu, hoje eu estou sem óculos e a minha visão está um pouquinho prejudicada aí pela falta do óculos, mas eu enxergo o rostinho de vocês, como eu conheço as silhuetas, aí a maioria eu consigo identificar. Então faz um movimento aí com a sua mão, que o microfone vai chegar para você. Então, Êxodo 20, o vulto eu percebo. Êxodo 20, de 1 a 14, diz assim: Então falou Deus todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás. Nós vamos parar aqui, não porque não tem mais, né? Mas porque esse é o texto que nós vamos falar hoje, o 7º mandamento, não adulterarás. Então, na última semana, nós falamos sobre o 6º mandamento, o pastor Patrick conduziu a aula falando sobre o não matarás e toda a amplitude, e a gente tem buscado nessas últimas aulas, né, nessas últimas semanas, desde que falamos sobre os mandamentos, entender com mais profundidade o que realmente significam cada um desses mandamentos e como eles se aplicam para a nossa vida, se eles realmente fazem sentido para nós hoje. Eles foram dados, talvez a primeira lei formal que aparece para o povo de Deus, são os 10 mandamentos. E eles parecem algo tão antigo, talvez a gente pode pensar que ele não faz muito mais sentido para nós hoje. Mas nós já temos uma pista quando lemos os evangelhos e Jesus faz menção dos mandamentos, dando a eles então um significado mais profundo. E não é diferente com esse mandamento que nós vamos ler hoje. Ele também fala sobre esse mandamento, mas o fato é que Jesus confirma sim a continuidade e a validade dos mandamentos sobre as nossas vidas. Vamos lembrar rapidinho, eu gosto sempre de lembrar para a gente não perder isso de vista. Para que servem os mandamentos? Para que serve a lei do Senhor? Primeiro, para revelar a justiça de Deus, a retidão que Ele espera de nós. Segundo, para revelar também o quanto nós somos falhos, porque quando a gente olha a lei e olha para nós mesmos, nós percebemos que nós não conseguimos cumprir a lei. Né? Nós não conseguimos cumprir a lei, de fato não. Quando a gente olha o verdadeiro significado, nós não conseguimos cumprir essa lei de verdade. Aí você vai falar assim, mas não adulterarás? Esse eu tenho certeza, pastor, que eu nunca descumpri. Hoje nós vamos descobrir aí se você já se percebeu
quebrando esse mandamento ou não. Porque às vezes a gente tem um olhar muito simplista sobre ele. Então a lei revela para nós, quando a gente entende ela com profundidade, que nós somos pecadores, não conseguimos cumprir essa lei, somos imperfeitos. E se depende dessa lei para que nós sejamos salvos, então nós estamos perdidos. Mas a lei também nos mostra que existe a graça de Deus. E que se a lei é demais para nós, Deus vem em direção a nós com seu Filho Jesus e nos chama pela graça para viver na lei, pela graça. Né? A partir da graça, então, nós não ficamos livres da lei no sentido de que nós não precisamos mais nos importar com aquilo que é certo, que é errado, ou os parâmetros de Deus. Mas a lei não serve mais para mediar a nossa relação com Deus. A lei não serve mais de parâmetro para nós sermos salvos ou não. Mesmo aqueles que não são capazes de cumprir a lei, ou seja, cada um de nós aqui, podem ser salvos em Cristo Jesus. Então a lei também serve para nos lembrar da graça de Deus sobre nós, da sua salvação, e que Ele é o único capaz de nos salvar. Jesus foi o único que cumpriu toda a lei, não falhou em nenhum ponto dela, e é por isso que Ele é suficiente para nos representar diante de Deus, e Ele nos salva, né? Entregou sua vida por nós. Então a lei tem essas funções, e é por isso que é tão importante a gente voltar e estudar os 10 mandamentos, e olhar cada um deles com profundidade. E o de hoje fala para a gente sobre não adulterarás. O que é adulterar? Adulterar já deve ser conhecido aí para você esse conceito, e se não é, eu explico. Adulterar, primariamente, tem um entendimento de infidelidade conjugal, ou seja, adulterar é um adúltero é todo aquele que comete infidelidade conjugal. Dentro do seu casamento, passa por alguma infidelidade. Mas eu queria contar com a sua participação aqui, antes da gente discorrer mais aí sobre o assunto, ouvir de você quais são as maneiras que nós podemos adulterar dentro de uma relação conjugal. Quais são as formas de infidelidade? A gente costuma pensar na infidelidade consumada, não é? Uma pessoa que se envolve com outra pessoa e geralmente tem uma relação não só afetiva, mas também sexual, aí a gente considera adultério, aí vai vir um caso complicado, leva para o pastor, leva para o conselho, faz disciplina, não faz disciplina, separa, não separa. Geralmente a gente traz adultério para esse campo, né? Para a traição consumada, a traição clara, evidente. Mas eu queria explorar aqui com você quais são as formas que nós podemos ser infiéis no nosso casamento ou nas relações que nós temos, seja de namoro ou de noivado, né? Quais são as possibilidades de infidelidade? Se você quer participar, faz um sinalzinho aí que o microfone já chega para você. Ah lá, Carla. Vai, Carla, fala. Não se reprima, já diriam os menudos. Eu acho que até quando a gente esconde alguma coisa do cônjuge, por exemplo, uma compra, eu acho que é um adultério. Uma infidelidade, Sabe né? assim? Nossa, a blusa nova. Não, tem faz tempo, você que não prestou atenção. Posso estar dando uma experiência própria aqui? Posso estar dando. Mas você entendeu? Eu acho que isso é também, porque uma vez que o casal decide que tudo vai ser feito junto, quando você faz algo, por menor que seja, separado, eu acho que já é adultério. Interessante. Eu acho que é uma traição, né? Uhum. Porque, na verdade, isso, como eu falei, no meu caso, é tudo muito esquematizado. Então, se eu faço alguma coisa, ou se ele faz alguma coisa fora do que a gente planejou, desestrutura um pouco a nossa vida ali, financeira, a nossa vida no lar. Então, no nosso caso, é uma coisa que tumultua um pouco e fica como uma traição, porque como é tudo muito controlado, conversado, a gente consegue fazer tudo o que quer. Mas eu acho que quando são pequenas coisas, como você falou, coisas que às vezes a gente acha que é besteira, né? Uhum. Mas para o companheiro aquilo é importante. E quando você faz sem avisar, eu acho que é uma traição, sim. Olha que legal que a Carla trouxe para a gente, irmãos, porque não tem nada a ver com relação afetiva. Tem a afeição talvez por aquilo que você comprou, né? Mas não envolve um terceiro elemento, a não ser o vendedor da loja. Né? Mas não tem um envolvimento com o vendedor, tem envolvimento com o produto. Não envolve relação sexual ilícita, não envolve nenhum tipo de carinho, mas envolve infidelidade, traição. Então veja como a traição pode ser diversa, e eu queria que você pudesse contribuir mais aí comigo aqui. Irmão, como que é o seu nome? Sérgio? Silas. Não é só, é que sem óculos eu também escuto mal. Eu só queria dizer que quem nunca, né?
Por isso que eu falo assim, quem nunca fez isso achando que, tipo, nada a ver? Ah, nada a ver, depois eu... Né? Só um negocinho aqui que eu comprei, entendeu? né? Eu acho que é isso que a gente, às vezes, tem que se aperceber, né? Que a gente faz meio que todo mundo faz, né? E até brincam que as mulheres talvez façam mais isso, não sei. Mas, assim, quem nunca fez, né? Mas a gente tem que perceber que é um detalhe importante, às vezes, para o relacionamento. Muito bom, muito bom. Obrigado, Carla. O irmão Silas vai aqui contribuir com a gente. Aliás, muito bem-vindo. Família da Nayara, isso? Do Paulo. Eu acho que a própria Bíblia diz, se você olha, no caso de um homem, olha para uma mulher com pensamentos impuros, já adulterou com ela. Então, igual o senhor falou, pastor, não só construção carnal, mas o pensamento também já é um ato de adultério. Muito bom. Esse é um ponto bem importante da gente explorar, porque é o que o próprio Cristo fala lá no Evangelho, né, lá em Mateus. E veja aqui, vou usar o mesmo parâmetro lá que eu falei com a Carla, né? Envolve um terceiro, mas ele não necessariamente está ciente de que está envolvido. Envolve afeição, né, ou no mínimo interesse, impulso sexual, alguma coisa que você tem em relação àquele indivíduo, existe esse impulso, mas não existe nada de consumado fisicamente, né, visível, mas existiu aqui dentro, né? E Jesus fala que aquele que pensou, olhou e pensou, já pecou. Então temos aí uma infração do mandamento. Então a gente pode pecar, infringir nesse 7º mandamento com o olhar e o pensamento, com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente pensa a partir daquilo que a gente viu. Quem mais? Muito obrigado, meu irmão. Que mais? Tem mais coisa aí. A da compra mesmo foi uma surpresa. Não tinha imaginado, não tinha pensado nessa, mas realmente faz sentido. Que mais? Deixa eu ver se tem alguém aqui participando. O irmão Aquias. Quero dar bom dia para a irmã Silvana Kissula, que está com a gente também. O irmão Aquias está com a gente. Bom dia, irmão. E ele participa dizendo, adultero cada vez que me permito pensar com um perigoso carinho em paixões que tive no passado. Adultero cada vez que me permito esquecer que meu cônjuge é minha relação prioritária. Olha que legal. Ele traz o aspecto da fidelidade não só para coisas que você faz, mas para coisas que você deixa de fazer. Quando você deixa de colocar o cônjuge no lugar que lhe é devido, você também está sendo infiel àquela relação. Percebe isso? Que existe um processo de infidelidade quando você é fiel a outra coisa e não ao seu cônjuge em primeiro lugar. Então existe uma infidelidade, uma quebra de fidelidade aqui, uma traição, um adultério. E ele fala também sobre pensar com carinho das paixões. Sabe aquelas pessoas que falam, na minha juventude eu passei o rodo, né? Tem gente que fala isso com a boca cheia. Crente, tá bom, tô falando de crente, né? E fala com a boca cheia das suas aventuras passadas. Mas hoje eu aquietei, hoje eu estou bem. Mas quando fala, você sente aquele sorriso, até uma crescida, assim, uma inflada para falar das suas aventuras passadas. Isso também é um processo de infidelidade. Se você ainda tem apego com essas coisas, também você está cometendo uma infidelidade. Isso ocupa algum lugar no seu coração que não devia ocupar. Porque quando a Bíblia fala de fidelidade, ela está falando de manter a relação fiel a um único cônjuge, né? A uma única pessoa. E aqui você está dividindo o seu afeto com outras coisas. Já que vocês estão tímidos aí, vou deixar ainda mais um pouquinho. Mais alguém quer falar? Essa fala do irmão Aquias, ela já dá uma pista para a gente sobre os afetos, que a infidelidade ela tem a ver com a nossa afeição, aquilo que a gente se afeiçoa. Então perceba que a gente pode ter afeto por muitas coisas, não é verdade? E não necessariamente por pessoas. Eu posso ter afeto pela igreja, eu posso ter afeto pelo cargo, eu posso ter afeto pelo meu trabalho, eu posso ter afeto pelo dinheiro, eu posso ter um profundo afeto pelos filhos, e posso, nisso, incorrer em fidelidade com o meu cônjuge, com a pessoa com quem eu estabeleci um compromisso de fidelidade. Aqui, embora sim a gente possa falar de infidelidade contra Deus, nesse mandamento especificamente, nós estamos falando de um relacionamento com o outro. Lembra que os 10 mandamentos são divididos em 2 grandes porções? Os 4 primeiros na nossa relação com Deus, os 6 posteriores na nossa relação com o próximo, a partir da nossa relação com Deus.
Aqui não está falando da nossa relação com Deus, mas da nossa relação com o próximo. E é por isso que está falando de um adultério nesse sentido mais voltado ao casamento, às relações conjugais, né? E não tanto ao nosso relacionamento com Deus. Mas a gente também não pode esquecer que a infidelidade também pode acontecer nas nossas relações com Deus. Você concorda comigo? A gente pode trocar Deus por outras coisas, inclusive pelo nosso cônjuge. E essa traição também é terrível. Então é preciso que a gente tenha bem clara a nossa ordem de prioridades na nossa vida, em que Deus ocupa um lugar superior ao do cônjuge, e depois sim a gente pode se dedicar à família, né? Não faz sentido a gente querer se dedicar à família sem se dedicar a Deus, porque não existe família que viva em paz se não estiver debaixo da mão do Senhor. Se nós, conhecendo a palavra, vindo aqui semana após semana, temos lutas, né? Você vai concordar comigo, tenho certeza que se o seu lar é um lar normal, você vive lutas diárias aí dentro do seu lar, seja com filhos, com cônjuge. Existem dificuldades que a gente prova na vida em família, e isso faz parte. E a gente está tentando fazer isso debaixo da mão de Deus. Sem, então, o cuidado do Senhor sobre a nossa casa, é fadado ao fracasso, né? O caminho pode demorar mais ou menos, mas os lares vão fracassar. E muito sem a mão do Senhor. Mas então a gente quer aqui, não esquecendo então dessa fidelidade ao Senhor, falar especificamente dessas relações de infidelidade conjugal, que pode aparecer também em outros relacionamentos. A palavra que é usada aqui, ela designa essa infidelidade, traição, de forma genérica. Uma outra palavra utilizada na Bíblia, para falar sobre isso, sobre relação sexual promíscua ou ilícita, entre um casado e um não casado, que é a palavra fornicação em português. No grego, ela tem a ver, ela é a palavra porneia. Você já ouviu alguma coisa que parece com essa palavra? A nossa língua, a língua portuguesa, né, ela origina principalmente do latim e do grego. E a palavra porneia, ela serve algumas palavras da língua portuguesa. A palavra pornografia, por exemplo, vem de porneia, né? Acho que está bem claro isso. Pornografia ou porneia, vamos falar primeiro de porneia, né, que é um sentido mais amplo. Tem a ver com toda e qualquer relação que você constrói em processo de infidelidade. A pornografia é uma delas, porque ela é uma porneia, ela é uma infidelidade. Mas a gente pode cometer o pecado da porneia em muitas situações, onde a gente é infiel a partir dos nossos afetos com posição errada, ou afetos que nós não deveríamos ter e passamos a ter por coisas erradas. E é sobre isso então que a gente vai falar. A gente vai precisar fazer uma análise profunda no nosso coração nessa manhã e perceber o quanto nós somos infiéis nas nossas relações, muitas vezes, por conta das necessidades não, dos desejos, que a gente pensa que são necessidades, né? Mas do mau desejo do nosso coração, do mau conduzir do nosso olhar sobre coisas e pessoas, e a forma como a gente pensa sobre elas também faz com que a gente cometa esse pecado do adultério, quebrando o 7º mandamento. Para a palavra de Deus, o casamento é algo extremamente sagrado, extremamente importante, e uma união tão bem estabelecida que ela deve ser indissolúvel. Mas existe um caso em que a Bíblia fala que o casamento pode ser dissolvido. Pode ser, não deve ser, mas pode ser dissolvido. Qual é esse caso? O caso de adultério, de relação sexual ilícita dentro do casamento. Desculpe. Caso de relação sexual ilícita dentro do casamento. Então, algo que é indissolúvel, inseparável, se torna possível de dissolução por conta de algo tão grave. Então, algo que é tão importante e não devia ser quebrado, é quebrado por conta de algo tão triste que fere tão profundamente, que é a traição. Trair é machucar, e machucar profundamente o coração de alguém. No mínimo, é ferir, entristecer o Senhor, o Espírito Santo que habita em nós. Mas, com certeza, ferir profundamente aquele que está ao nosso lado, o nosso cônjuge, que confia em nós, confiou essa relação de fidelidade a nós e não é correspondido quando nós adulteramos. Adulterar é profanar o outro, mas também é profanar a si mesmo. Porque a palavra de Deus diz que quando a gente se une em casamento, nós nos fazemos uma única carne. Que o corpo da esposa é para o marido e do marido para a esposa. Então, quando eu traio ao outro, a mim mesmo, eu também traio. Quando eu estou ferindo ao outro, eu também estou ferindo a mim mesmo. Se engana aqueles que, ao trair, acham que estão tendo o benefício
e muitas vezes escondido, né? Geralmente escondido, estão atraindo algum tipo de benefício enquanto o outro só está sofrendo de alguma forma. Tem gente que trai por vingança, tentando fazer uma chantagem com o outro a partir da traição. Mas se engana pensar que está ferindo o outro, está ferindo a si mesmo, está se autodestruindo, porque você tem um compromisso, uma aliança profunda construída com essa pessoa com quem você se uniu em uma só carne. E ao ferir o outro, você fere a si mesmo. Lá em Efésios 5, 28, abre comigo lá em Efésios 5, 28, por favor. Diz assim: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Estou no versículo 29 de Efésios 5. Antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Ainda, agora em Coríntios, desculpa. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 4. Diz assim: a mulher não tem poder, 1 Coríntios 7, 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então veja que a Bíblia é muito clara em dizer que nós somos um para o outro no casamento. E ferir a um é ferir aos dois. Trair a um é trair a si mesmo, é enganar a si mesmo, é mentir para si mesmo. De que existe algum prazer, de que existe realmente alguma solução, de que existe algum tipo de renovo, ou que você vai fugir dos problemas do seu lar na traição, porque a amante, o amante parece muito melhor, muito mais interessante, ou mais jovem, ou mais vigoroso, ou mais antenado, ou mais isso, ou mais aquilo. Também é um engano do coração pensar que isso pode ser encontrado, essa redenção de um relacionamento frustrado numa traição, numa infidelidade. Quais são os deveres, então, que estão implicados nesse pequeno mandamento de 2 palavras? Não adulterarás. Quais são os deveres implicados aqui? O primeiro dever que a gente pode citar aqui é a castidade no corpo, no entendimento, nos afetos, nas palavras e no comportamento. E a preservação dessa castidade em nós e no outro. Então, falei bastante coisa aqui, vamos devagar, né? Castidade no corpo. O que é buscar a castidade no corpo? É, de fato, preservar o seu corpo de se envolver em situações de infidelidade, o corpo físico, né? É preservar o seu corpo de relações sexuais ilícitas ou até de sujeitar o seu corpo a um carinho indevido em tempo errado. Por exemplo, aí fala aos casais de namorados, noivos que se preparam para o casamento, mas que antecipam: mas nós nunca tivemos relação, mas e a mão, né? Onde que vai essa mão? Como que você preserva o corpo do outro em castidade para não incorrer nesse mandamento do adultério? Como que você respeita o espaço do corpo do outro, sabendo o que deve ser feito, o que não deve ser feito? Na dúvida, não faça. Na dúvida de ultrapassar a linha, não faça para não ultrapassar a linha. Espere, vai ter momento oportuno para isso. O casamento é reservado para esse carinho, para essa intimidade física. Mas essa castidade não pode ser só preservada no corpo. Tem muita gente que fica com o entendimento de que se não fizer nada, está tudo bem. Mas chega em casa, a mente trabalha profundamente. Né? Então fala aí também ainda aos jovens, solteiros, ou mesmo aqueles que são viúvos, estão solteiros, que também, às vezes, mais difícil que jovem, né? Às vezes o fogo é maior. Também precisa ter o mesmo cuidado, porque às vezes a mente fica trabalhando contra você. Então o entendimento sobre o outro, o pensamento sobre o outro também deve ser puro. A sua afeição sobre o outro também deve ser pura, manter castidade na sua afeição. Como que a gente pode fazer isso, mantendo a afeição? Primeiro, pedir a Deus que nos ajude a direcionar aonde nós devemos depositar os nossos afetos, sejam eles de cunho sexual ou não. Às vezes a afeição é comum, né, no sentido de carinho, dedicação, apreço por alguma coisa, sem que seja alguma coisa da área sexual, né? Sem que seja um desejo necessariamente sexual.
Então a gente também precisa direcionar bem os nossos afetos e manter a pureza, a castidade dos nossos afetos. E quando a gente olha para o outro, agora tanto os solteiros ou namorados, noivos, mas também os casados, cuidado com os afetos e como você tem afeição pelo outro. Será que você não trata o seu cônjuge como um objeto que você, quando precisa de prazer, você faz uso dele para sentir prazer? Essa é uma afeição errada também. É uma afeição trocada. Tem muita gente casada há muito tempo que se sente extremamente objetificado pelo cônjuge. Que o cônjuge só consegue lhe dar atenção, carinho, quando ele tem um desejo sexual. Essa é uma afeição trocada também, que pode acontecer e é uma forma de infidelidade dentro do casamento. Infidelidade, a promessa que você fez de cuidado, a promessa que você fez de companheirismo e de muito mais do que simplesmente ter um uso do outro como objeto sexual. Casamentos como estes, na velhice, quando a vida sexual já não tem mais o mesmo desempenho, começam a perder o interesse. E às vezes convivem na mesma casa, de maneira próxima fisicamente, mas estão extremamente distantes, porque o outro sempre foi um objeto de apenas de desejo físico, de impulsionamento sexual, apenas, simplesmente. Então esse afeto também precisa ser redirecionado. Esse mandamento implica também a gente ter a afeição correta sobre aquele a quem nós prometemos a fidelidade. Nas palavras, castidade no falar, cuidado com a malícia na sua fala, ou com palavras que conduzem a um entendimento errado ou promíscuo da sexualidade, da fidelidade, ou mesmo do amor. Falar de forma banal do amor. Não necessariamente falar de forma banal de sexo, né, mas falar de forma banal do amor. Falar de forma banal sobre a relação que você tem com o outro. Construir de maneira banal um discurso que torne inferiorizado, que torne desprezível o relacionamento que você tem com o outro. Então, cuidado quando você falar do seu cônjuge, daquele com quem você estabeleceu compromisso de namoro, noivado ou casamento, para que você não fale de maneira banal, para que ele não se sinta diminuído, ou que as pessoas sintam que possa diminuir o seu relacionamento ou desprezar o seu relacionamento por causa da forma que você mesmo fala sobre ele. Tem gente que fala com desdém. Aliás, tem pessoas que se reúnem em grupos para falar dos seus cônjuges porque ficou interessante, acha divertido falar mal do cônjuge, acha divertido ressaltar os defeitos do outro. Não porque está em busca de uma solução, de uma ajuda, mas porque vira desculpa social reuniões para falar mal do cônjuge. Você já viu isso no ambiente de trabalho? Mulheres que se reúnem para falar dos seus maridos, maridos que se reúnem para reclamar das suas mulheres, para colocar todos os defeitos. E aí sempre vem aquela picância de colocar lá o nome daquela mocinha lá do trabalho que parece mais interessante que a sua esposa, que o seu esposo, ou o mocinho do que o seu esposo. Então veja que a gente pode falar também de maneira impura e nisso ser infiel, e esse mandamento também pede esse dever. E no nosso comportamento, obviamente, né? Comportar de maneira decente, não sendo invasivo com o espaço do outro. Cuidado com o toque físico, né? Não são todas as pessoas que gostam de toque físico, não são todas as pessoas que permitem que você faça isso, mesmo que ela goste de toque físico, não quer dizer que você tenha essa liberdade de tocá-la de forma íntima, né? E às vezes não estou falando de intimidade no sentido de você maliciosamente passar a mão, mas às vezes um abraço pode ser extremamente indevido se a pessoa não te deu essa liberdade. Então preserve o espaço físico do outro também pelo seu comportamento, né? Haja e fale e pense e se comporte de maneira coerente a respeitar o espaço do outro e a fidelidade que o outro tem consigo. Aqui eu lembro de uma coisa que eu vou falar bem diretamente aí, né? A carapuça eu sei que vai servir para alguns, porque foi coisas que eu vi aqui na igreja, eu não me importo de falar porque eu já falei para eles, mas cuidado com as brincadeiras, mesmo os jovens. Às vezes tem umas brincadeiras aí dos meninos, de passar a mão no outro, de fazer esse tipo de brincadeira. Esse tipo de brincadeira ela pode parecer engraçada, mas ela não é. Ela não é. Ela é uma forma de tirar a castidade do corpo do outro e de desrespeito com o corpo do outro, né, com o espaço e o corpo do outro. E não só saber de todas essas coisas, mas preservar todas essas coisas. Fazer com que isso seja cultivado um com o outro
e que você possa propagar esses princípios de castidade no corpo, na mente, nos afetos, nas palavras e no comportamento para com os outros. Um outro dever que está implicado no relacionamento aqui de fidelidade, deixa eu só olhar a hora aqui, que eu me empolgo e às vezes a hora vai, né? Estamos tranquilos. É a vigilância sobre os olhos e sobre todos os nossos sentidos. Mas os olhos de maneira específica, porque eles são a porta de entrada de informação para a nossa mente. Vocês concordam comigo? Que os olhos são a nossa porta de entrada. O nosso primeiro impacto com as coisas, geralmente, ele é visual. Então, cuidado como você olha e para onde você olha. Se você sabe que os seus olhos tendem a olhar de maneira maliciosa e você luta com esse tipo de pecado, então se preserve. Cristo fala que se o olho te faz pecar, arranca ele fora. É melhor faltando um membro do que não ir para o céu, né? Claro que não é literal. Jesus não está falando para você ir lá e extirpar o seu corpo de alguma forma, né? Mutilar o seu corpo, extirpando um membro do seu corpo. Mas ele está dizendo que a gente tem que preservar a todo custo a nossa pureza, porque não vale a pena o caminho da impureza. E os olhos, então, eles são importantes nessa hora. Então quer dizer que o pastor Patrick está livre desse pecado? Não, porque nós podemos ser estimulados de outras formas. Às vezes a gente pode maliciar a voz de alguém. Já vi isso, né? Gente que gosta de ligar para alguém porque gosta de ouvir a voz dela no telefone. Ah, essa pessoa tem uma voz muito linda. Tem gente que fantasia com isso, né? Então, cuidado com todos os seus sentidos, a audição, a visão. Cuidado se você está num espaço em que muitas pessoas ocupando um espaço pequeno e o toque físico é inevitável. Se isso te faz mal, não se exponha a situações desse tipo. Mas se você estiver exposto a isso, preserve a sua mente no Senhor. Se você não consegue andar no ônibus lotado, então vai a pé. Mas o caminho do pecado não pode ser uma opção para o cristão. A gente precisa ter esse tipo de vigilância também sobre os olhos e sobre todos os sentidos do nosso corpo. O nosso irmão Edgar está aqui participando na internet e ele disse aqui: bom dia, existem aqueles que adulteram até a palavra de Deus, 2 Coríntios 4:2, ou seja, corrompem, que é uma palavra equivalente. Interessante, né? Ele está aqui falando na relação com Deus, uma traição que pode acontecer de infidelidade na relação com Deus, adulterando a palavra. E é verdade, a palavra fala disso, de falsos mestres, pessoas que adulteram os ensinos de Deus, né? Ainda tem a participação do Aquias também, falando que evito o adultério cada vez que relembro as recomendações bíblicas, tais como: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A graça aqui não é a graça de Jesus, né? Mas a graça que alguém pode ter em si, né? De graciosidade, de ser gracioso. E o texto está falando que essas coisas passam, né? Aquilo que é bonito aos olhos passa, muda, cai, né? A gravidade vem, tudo vai caindo, as rugas aparecem, a gente vai ficando envelhecido, as forças vão diminuindo, mas a verdadeira beleza está na mulher que teme ao Senhor. Evito o adultério, ainda o Aquias também falando: cada vez que sou franco com o meu cônjuge acerca das minhas fraquezas e preferências. Isso também é importante. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que a Carla trouxe, né, da franqueza em todas as coisas. Essa fidelidade também acontece quando a gente é claro a respeito de nós mesmos. Você é capaz de compartilhar todas as suas dores com seu cônjuge? O seu melhor amigo, sua melhor amiga é o seu cônjuge? Tem gente que não encontra dentro do casamento seu melhor amigo, sua melhor amiga. Isso é uma infidelidade. É uma infidelidade. E aí, eu não vou nem arriscar dizer quem é o infiel. Porque será que o infiel, quem é mais infiel? Aquele que não fala ou aquele que não abre espaço para que o outro seja transparente? Porque tem gente que não fala porque sabe que vai receber um ataque, que não vai ser bem recebido, que vai ser rejeitado, que vai ser rechaçado, e aí ele se recolhe. Então, a infidelidade pode acontecer aí dos dois lados. Daquele que não fala, que não se abre, ou daquele que não permite que o outro seja vulnerável perto dele. É uma forma também grave e comum de traição, de adultério. Obrigado, irmão Aquias, aí, pela participação e essa contribuição. Outra coisa importante, e é curioso falar disso nesse mandamento, um dever do mandamento é temperança. O que é temperança? É moderação, é sobriedade, é equilíbrio. É você saber a hora certa de cada uma das coisas. Pessoas que não têm moderação, elas não têm moderação em uma coisa, elas não têm moderação em nada, na verdade. Ah, não, eu só perco às vezes o controle comendo muito. Pode ter certeza que se você não tem moderação para comer bem,
você tende a não ter moderação para muitas outras coisas. Você tem um comportamento de falta de temperança. Pessoas que não têm, então, controle, equilíbrio, são extremamente espalhafatosas ou extremamente fechadas, elas podem estar escondendo muitas coisas, seja através da sua grande expansão ou do seu recolhimento. É por isso que a gente precisa de equilíbrio, porque o pecado não se diz só do comportamento, do que eu faço, mas daquilo que eu penso. Então a minha mente precisa trabalhar de forma equilibrada para que eu não seja um traidor aqui na minha mente, ainda que eu seja extremamente comportado externamente, ainda que eu seja extremamente exemplar no meu proceder. A minha mente pode ser extremamente impura, pecaminosa. Então a gente precisa vigilar. Então cuidado com os exageros nas relações, cuidado com a extrema carência, cuidado com a afeição forçada, a intimidade forçada, cuidado com ser extremamente invasivo com os outros, né? Invasão já é o extremo, né? Ser invasivo já é extremo. Então ser extremamente invasivo é a invasão da invasão. Então cuidado com isso, com os exageros. As posições exageradas levam a gente a posturas exageradas que nos levam à infidelidade dentro do casamento. Pessoas extremamente exageradas tendem à infidelidade dentro da sua relação conjugal. Modéstia no vestuário. Aqui pode ser um assunto extremamente polêmico, mas eu acho que ele é mais simples do que parece. Porque aqui nós não estamos fazendo uma lista de roupas que servem e que não servem, mas de um princípio de modéstia. Qual é a necessidade de mostrar o seu corpo indevidamente? E eu sei que isso muitas vezes recai fortemente sobre as mulheres, mas esse também é uma recomendação para os homens. Tem meninos aí que não vê a hora de tirar a camisa para exibir o seu físico, que às vezes nem está aquelas coisas todas, mas ele tem certeza que está. Mas mesmo que tivesse, na verdade, qual é a necessidade da exposição física? Cuidado com aquela selfie que você gosta de tirar, mostrando decote, não adianta pôr versículo na legenda, né? Não vai santificar a sua foto. Cuidado com a sua foto de academia, a necessidade de mostrar que você está ficando mais fortinho, que o seu bíceps está crescendo. Perceba qual é a necessidade que se tem de exibir o corpo. É provocar o outro, no mínimo. Não, é difícil pensar que existe outra coisa. Existe lá dentro do nosso coração uma necessidade de ser desejado, de ser admirado, de ser visto, notado. Essa carência nos leva à infidelidade. Pessoas que precisam necessariamente ou desesperadamente serem notadas, elas vão fazer esse tipo de coisa. Então, cuidado, seja modesto no seu vestir. E modesto no vestir, às vezes, não tem a ver com o comprimento da roupa, mas com o que você pensa antes de vestir aquela roupa, qual é o seu alvo antes de vestir aquela roupa. Cuidado para você também não usar o seu cônjuge de troféu físico. Tem gente que gosta que o cônjuge use roupas apertadas, curtas, que mostrem alguma coisa, que o esposo ande meio sem camisa, que mostre, exiba os músculos, enfim, qualquer coisa, porque gosta de trazer o troféu. Olha o que eu conquistei. Também é um processo de infidelidade, porque você está... faltou a palavra aqui. Quando você ultrapassa uma linha, né, você está violando o corpo do outro, expondo ele a uma intimidade que é para você e para ele. E você expõe o corpo do outro. Então, cuidado com isso, Vitória. Essa questão da corrupção da modéstia por meio da exposição exagerada do corpo também pode revelar uma fraqueza de identidade. Né? A questão da identidade mesmo muito fragilizada, porque você precisa, de certa forma, da exposição física para afirmar algo sobre quem você é a partir da aprovação de um outro, né? De uma outra pessoa. Então, não que seja em todos os casos, mas muitas vezes a gente vê com esse fundo, né? De fraqueza de identidade e de um senso de aprovação do outro por meio dessa exposição. Essa cultura é tão forte na nossa sociedade que as nossas academias elas são vitrines. Já percebeu isso? Academias viradas para ruas com vidros enormes para que você... Isso quando não tem esteira de costa, para você ficar vendo a pessoa fazendo esteira de costa. Já viu isso? É porque é uma necessidade de exposição do corpo. Eu preciso mostrar o quanto eu estou ficando interessante fisicamente.
Existe uma cultura arraigada de exposição do corpo. E isso não pode ser normal dentro da nossa igreja. Rapazes, moças, ensaio sensual de fotografia não cabe para o cristão. Não cabe mesmo. Viu, Paulo, microfone, por favor. Então, não cabe. É vergonhoso. É pecaminoso você expor o seu corpo dessa forma. Guarde o seu corpo para a intimidade do seu casamento. Você já encontrou alguém que admira o seu corpo. E se você não encontrou ainda, não queira ser amado pelo seu corpo, porque o seu corpo vai passar. Se você precisa expor o seu corpo para ser interessante para alguém chegar em você e se relacionar com você, está dizendo que o seu relacionamento é baseado na habilidade, na beleza física. Quando essa passar, o relacionamento passa também. Construa por outras vias o que você quer de relacionamento para ter um relacionamento duradouro. Presbítero. Duas coisas. Uma é uma dúvida, pastor. Claro. Se eu souber. Tirar. Eu passei por um período, né, que quem me conhece há bastante tempo sabe que quando eu e a Silvana casamos, a Silvana não podia engravidar. E ela passou por um processo todo para poder... E nesse período eu também tive que fazer todas aquelas baterias de exames e tal. Só que quando você chega no laboratório, eles te dão lá um material. um material. E nesse caso, como é que fica? Essa é a primeira, né, que eu gostaria só tirar essa dúvida, né, porque foi por isso que eu passei. Uma outra questão é na praia. Como é que você tira a camisa? Não tira? Eu tiro. Eu não tenho, mas eu tiro. Agora. Então não é pecado. Agora o momento ali na praia, para você cumprir esse mandamento, você sabe que é complicado, porque existe muitos exageros, muito mesmo, né? Exato. É demais. Eu até brinco e digo assim: por que esse pessoal que gosta de andar assim, mesmo estando na praia, não vai para a praia de nudismo, né? Já que quer mostrar. Porque ali tem muitas famílias, então, e tem ocasiões que é bem complicado mesmo, sabe? Bem indelicado, terrível, e delicado, exatamente. É verdade. Gostaria só que o pastor pudesse. Muito boa, gostei das perguntas. Eu vou tentar ser direto sem ser indecente, né? Mas um dos exames exigidos nesse processo de fertilidade, que você vai fazendo a sua análise de fertilidade, é o espermograma, né, que o homem precisa fazer. E é comum que os laboratórios forneçam material pornográfico para que o homem possa coletar o seu esperma ali na hora, né? E eu não vou ficar aqui explicando como que isso é feito, você deve saber muito bem. Mas é errado fazer isso. Eu ouvi recentemente um vídeo de um teólogo falando sobre isso e achei bem interessante a colocação dele. Ele falou assim, mas se você fizer isso de forma banal. Claro que o conteúdo pornográfico ele sempre vai ser errado. Eu acho que o cristão que ele vai fazer o exame, ele não precisa fazer uso disso. Se ele não pode fazer, óbvio, ele não pode fazer isso com a sua esposa lá, né? Ele vai ter que fazer isso sozinho. Então ele vai ter que fazer sem o uso do material pornográfico, porque não é porque existe uma justificativa médica que é ok fazer isso. Eu acho que esse também é um ponto importante, Paulo, é falar sobre a questão da masturbação dentro do casamento. A masturbação não devia ser presente dentro do casamento no sentido de solo, né? Você sozinho se estimulando, sendo que você tem um casamento onde você tem um cônjuge. A pessoa que recorre ao estímulo solo, ou ela está sendo negligenciada pelo seu cônjuge, ou ela não prova de prazer no outro, ela precisa de prazer controlado. Ela tem, ou no mínimo, um problema de controle, né, que ela não consegue controlar os seus próprios impulsos, ou ela quer controlar a forma de sentir o próprio prazer. E ela não é capaz de se comunicar ao outro, dizer ao outro como pode ter prazer junto com o outro. O casamento é para os dois. Pode falar. Eu já fiquei mais tranquilo, né, com a sua explicação, até porque Deus me abençoou daí. Veio a Karen. Veio a Karen, né? É verdade. É bênção de Deus, né? E não temos dúvida disso. Mas esse teólogo, que é o pastor Iago Martins, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, eu creio, e eu concordo com ele, né, que quando você tem a justificativa médica, algumas coisas podem ser permitidas, como no caso da masturbação para um exame de espermograma especificamente. Ele falou assim, por exemplo, é pecado enfiar a faca na barriga de alguém?
Quem acredita que é pecado enfiar a faca na barriga? Eu creio que é pecado enfiar a faca na barriga. Tá bom, eu só queria ter certeza que eu não estava sozinho nessa, né? Que ninguém se moveu, eu falei, não, acho que eu tô fora. Mas você acharia errado um médico passar um bisturi na barriga de alguém que precisa de uma cirurgia? Não, existe um motivo específico para isso, uma direção específica para isso. Se você tem um direcionamento médico específico, guarde a sua mente no momento que você vai fazer isso, mas faça focado no objetivo médico, né? E aí, ok, não tem problema nenhum. Mas você não vai fazer isso corriqueiramente, porque isso não cabe dentro do casamento e nem muito menos para a vida solteira, né? O prazer deve ser desfrutado dentro do casamento, prazer sexual, e junto com o seu parceiro. E isso é importante a gente deixar isso muito claro. Então, eu não sei se eu respondi, acho que é isso, né? Então, só para deixar em linhas claras, ok, fazer espermograma não tem problema nenhum, desde que você não faça uso de material pornográfico e você não torne essa uma prática comum na sua vida, fora da necessidade do exame. A outra pergunta, me lembra, Paulo, por favor, qual era? Ah, da praia. Sobre a praia, eu acho que a gente tem que pensar sobre essa questão da modéstia. Eu entendo que é uma questão de ambiente. Assim como eu não uso pijama na igreja, mas eu posso usar ele em casa, eu não preciso também ir para a praia de burca, né? Não preciso usar manga comprida, calça dentro da praia. Eu acho que isso também é uma questão de você não se adequar ao ambiente e até, às vezes, uma questão de saúde. Então, a gente vai passar mal se tiver com uma roupa comprida dentro da praia, né? Ali é um ambiente que permite que você use menos roupas, mas isso não quer dizer que você vai usar uma roupa extremamente indecente. Eu acho que a gente tem aí modalidades de roupas de banho que podem ser exploradas. O homem pode usar uma roupa de banho e ele também pode ser indecente, às vezes com uma sunga que marca demais. A mulher pode usar um biquíni, mas talvez existe um biquíni ali que seja extremamente indecente, extremamente curto, extremamente cavado, que mostre demais e não precisa disso. Então, eu não vou me arriscar aqui dizer que tem roupa que é só maiô, é só bermuda, mas eu vou dizer que a gente pode ter o mínimo de bom senso ao observar o próprio corpo e falar, eu quero me preservar, eu estou me preservando com essa roupa que eu estou colocando? Se eu não estou me preservando, eu não quero vestir. Eu não quero vestir essa roupa. E aí o cristão, quando ele vai à praia, Carla, o cristão quando vai à praia, aí ele tem que vigiar e muito, né? Ir debaixo de oração mesmo e mirar no mar, né? Olha para o mar, vai para a faixa de praia vazia, foge do feriado, entendeu? Se você não dá conta ali do olhar, mira no mar, pensa na imensidão azul ali e fica com Jesus, né? Contempla outras coisas. Né? A criação é muito bonita, mas não vai olhar a criação que casou com outra pessoa, vai olhar a criação de Deus ali, a paisagem. Então, a gente acho que tem que ter esse cuidado, direcionar o olhar para isso, vigiar. E se você tem dificuldade para fazer isso, evite praia cheia, evite praia movimentada, vai para uma praia sossegada, vai para uma faixa de areia que tem pouca gente, vai onde não tem muito corpo jovem, já que você gosta de olhar as mocinhas, os rapazes, então vai, enfim, apesar que isso não é muito parâmetro não é só o corpo jovem que atrai as pessoas, né? Vai para um lugar onde tem mais tranquilidade e seja honesto com o seu cônjuge. Eu não quero ser infiel com você e eu tenho dificuldade com isso. A gente pode ir para uma praia sossegada? Tenha coragem, construa um relacionamento de profundidade para você poder ter essa tranquilidade de falar isso abertamente também com o seu cônjuge. Carla. Pensando nisso e pensando também que a gente falou lá no começo, se a pessoa pode passar com roupa na sua frente e você pensar mal. É verdade. Né? Uma roupa então, bem assim, larga, claro que sem talvez o biquíni, né, ou um homem sem camisa também para as mulheres lá na praia, chame mais atenção e o nosso olhar, né, vá para. Mas eu acho que se a intenção de pensar em outras pessoas ou enfim, com roupa mesmo, você pode fantasiar coisas e o pecado está ali. Então, se você tem essa dificuldade, né, e essa, não sei dizer a palavra correta, mas enfim, cômodo para você, as pessoas vestidas de qualquer forma, você vai acabar pensando, fantasiando coisas com ela. Então, eu acho que é muito mais profundo, né? Sim. Carla, é interessante o que você falou, porque, por exemplo, se você for num ambiente de cultura árabe, onde existe a prática do uso da burca, se um homem árabe vê uma mulher com o braço de fora, ele já vai achar aquilo extremamente sensual. Por quê? Porque ele está habituado a não ver nada.
O que eu estou querendo dizer aqui não é que é para a gente, quanto mais normal mostrar a pele, mais tranquilo de ver pele. Não é isso. O que eu quero dizer é que depende da mente. Não é uma questão de parte do corpo que está exposta, porque se você tiver com a mente poluída, a testa é o suficiente. Entenda que você não vai conseguir ver uma pessoa com as mãos destampadas. Você vai ter que todo mundo andar à sua volta tapado 100%. E aí não é um problema do outro, é um problema da sua mente. Porque senão você condiciona o outro àquilo que você não consegue lutar. Então lute você, com a ajuda do Espírito Santo, né, com a força do Espírito Santo, contra o pecado que está dentro de você. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? Porque com certeza. Você não se veste de forma que possa causar no outro um olhar, né, com segundas intenções, mas o outro também não pode ficar olhando para todas as pessoas com segundas intenções. Então, eu acho que tem que as duas coisas meio que caminham juntas, né? Você tem que se vestir e pensar, será que alguém não vai se despertar e olhar para mim de um jeito diferente? Né, por eu estar com essa roupa. E, às vezes, não é nem a roupa. Como essa questão do adultério é uma coisa também da afetividade, às vezes o seu jeito de ser confunde em algumas pessoas e gera nas pessoas um sentimento que você pode estar vestido e a pessoa vai te olhar com outros olhos, porque é a maneira de você ser. Né? Às vezes você, enfim... defrauda o outro. Porque você dá uma intenção, ou você tem um tratamento, ou é mesmo o jeito da pessoa. E, às vezes, você precisa mudar esse seu jeito para também não... eu não sei, eu não estou sabendo explicar, mas você está conseguindo entender, né? Que, às vezes, você tem um jeito que é o seu e que você acha que é legal e é um jeito até bacana de ser, mas que, para algumas pessoas, gera uma interpretação e uma admiração que passa, né, da admiração e cria um afeto, enfim, era isso. E uma outra coisa que eu queria dizer, quando você falou no começo da gente substituir, né, o cônjuge por outras coisas, são coisas totalmente justificáveis. O trabalho, a igreja, os filhos. Mas, às vezes, a gente coloca num patamar muito maior do que o marido, que é o nosso principal, né, interesse, que é o cônjuge. Né? Exato. A gente não deve não amar essas outras coisas, mas colocá-las no lugar certo. Mesmo os filhos, que parece uma coisa tão legítima, né? Uma mãe amar um filho, mas o cônjuge está acima. Sabia disso? O cônjuge está acima. O cônjuge está acima. Aliás, ele é o seu parceiro na criação dos filhos, né? Ou a sua parceira, ela é a sua parceira na criação dos filhos. Então não faz sentido você negligenciar o casamento para cuidar dos seus filhos. Porque os seus filhos não vão ter uma criação saudável com um casamento que não está bem estruturado. O casamento deve ser a prioridade, porque um casamento bem construído transborda uma boa criação para os seus filhos, um afeto sobre os seus filhos. Então é importante falar isso. Essa coisa da defraudação, acho que ela também é importante, porque quando a gente fala também não só do físico, mas também da forma como você trata as pessoas, você pode gerar nela um sentimento que você não vai suprir. A defraudação é isso, é gerar um sentimento, uma necessidade, uma vontade no outro que você não pode suprir. Seja através de uma exposição física ou através de um afeto que você gera na pessoa, uma expectativa de que você quer alguma coisa com ela. Isso acontece muitas vezes entre solteiros, adolescentes gostam de fazer isso porque ele está naquela carência de ser desejado, e aí ele quer ficar cercado de pessoas, né, e administrando ali, eu tenho esse e esse que me ama, fulano gosta de mim, fulana gosta de mim, e fica com um monte de gente aos pés só para se sentir bem. Mas isso é defraudação, isso é pecado, né, isso é pecado também, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, para não gerar no outro uma expectativa de algo que você não pode suprir, e isso pode se dar também no relacionamento afetivo, né, de forma afetiva também. Alguém tinha levantado a mão? Muito bem. Seguindo aqui mais um pouquinho, um outro dever é o casamento para aqueles que não têm o dom da continência, ou seja, aqueles que não conseguem se conter devem buscar o casamento, mas cuidado, não é casamento a qualquer custo, né? E com qualquer um construa uma relação. Mas se você sabe que você não tem o dom de se conter e você foge dos relacionamentos por causa do trabalho que os relacionamentos dão ou qualquer coisa do tipo, você não tem o dom de celibato e você quer ser celibatário por uma opção de conforto, cuidado, isso também é pecado. E também é um dever exigido nesse mandamento de fidelidade, quando você é negligente com aquele com quem você deveria se casar, mas não se casa por
por conforto, ou por fuga, ou qualquer outro tipo de coisa. O amor conjugal é um dever, né? Obviamente, aqueles que se amam, estão no casamento, devem se amar e devem cultivar esse amor para que a fidelidade permaneça. A coabitação, ou seja, não negar ao outro o prazer sexual também dentro do casamento. Isso é dito lá em 1 Coríntios, deixa eu só conferir se eu estou com a referência certa. Isso. 1 Coríntios 7, 5 fala assim, ó, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Aqui ele está falando de relação sexual, de você não privar o outro de ter relações sexuais. Então converse com seu cônjuge. Qual é a necessidade dele de frequência? Qual é a necessidade sua de frequência? Cheguem num meio termo importante para que essa incontinência, para que essa privação não gere no outro a tentação e a vontade de suprir essa necessidade, seja sozinho, ou seja com outras pessoas, ou com material pornográfico, ou qualquer coisa desse tipo, que são claramente pecaminosas, né? O trabalho diligente também, nossa vocação, é um dever aqui dentro. Ser um bom marido e ser uma boa esposa. Ser marido e ser esposa não é apenas uma opção, mas é uma vocação. Eu sou chamado para ser esposo da Vitória, a Vitória é chamada para ser minha esposa. E nós precisamos exercer bem essa vocação dentro do nosso casamento para que haja fidelidade. A fidelidade se constrói aí também. Tem muito a ver com tudo isso que nós já estamos construindo aqui de companheirismo, de confidência, de confiança, de respeito mútuo, de afetividade, para cultivar essa fidelidade dentro do casamento. Evitar ocasião para impureza, ou seja, não se expor em situações de impureza. Lembra de José? Quando a esposa de Potifar, né, ele era servo desse homem chamado Potifar, da guarda real do rei, do faraó lá do Egito, né, o rei do Egito, e a esposa desse homem gostava muito de José, mais do que devia, inclusive sentia desejo por ele, e um dia ela ataca José. Literalmente o ataca, fisicamente. O que José faz? Foge da situação de impureza. Ele escapa mesmo, ele corre a ponto de deixar a sua capa na mão da moça que tentou atacar ele. Então fuja das situações de impureza. Se você não consegue se conter, fuja. Eu imagino que José conseguiu perceber o seu próprio limite. Porque José não era um robô, ele era um homem, jovem, com toda a energia da sua juventude, vendo uma senhora que talvez fosse muito bem afeiçoada, pois tinha posses, podia se cuidar, se maquiar, usar bons produtos caros, tomar banhos luxuosos. Devia ser uma mulher bonita. Ele com certeza se sentiu tentado pela esposa de Potifar, mas ele sabia do limite. Então ele fuja da situação de impureza. Se a situação de impureza vem, não seja fraco, mas peça força ao Senhor e saia da situação de impureza antes que você fique comprometido com ela. O Edson quer falar ali, eu vou até esperar, porque senão eu vou trocar de assunto, eu acho que você quer falar nesse assunto, né? Não, pastor, só uma complementação, numa visão assim mais policial, digamos, que nós estejamos também vigilantes, né, com as pessoas que estão ao nosso redor, onde frequentamos, tá? Que a gente sabe que tem uma parte que é doente, tem uma parte que é criminosa. É verdade. Então, assim, que a gente também esteja vigilante também com o outro, né, evitando andar em casas, andar em locais. E a gente sabe que tem pessoas que realmente são complicadas nessa área sexual. Tá? A gente como pai, né, a gente como irmão, a gente como família, a gente passa por muita coisa. Eu já tive que convidar em igreja em Fortaleza irmão para não aparecer mais na igreja. Né? E sempre jogo para mim essa missão, né? Mas você tem um irmão na igreja que quando a mocinha desce para ir no banheiro, você percebe que o cara desce atrás. Então a gente tem que ser vigilante nisso também na igreja. Verdade. Porque a gente não é porque o cara está na igreja que ele, né? Então, lá em Fortaleza a gente tinha um cidadão que quando a garotinha, eu ficava só olhando para ele. Quando duas garotinhas saíram para o banheiro, ele saía para o banheiro também, atrás. Então são situações que nós temos também que estar vigilantes nesse adultério do outro também, né? Como pais, como
como irmãos de igreja. Né, que a gente tem essa vigilância também, né, a nossa, mas a gente também pode estar prestando atenção nessas posições externas do outro. Isso acontece em todo canto. Isso acontece na praia, isso acontece no trabalho, isso acontece dentro da igreja. Isso. Tá A gente precisa lembrar disso, né, Edson? Que não é só porque nós estamos na igreja que todo mundo está fazendo tudo certo, porque ela pode ter vindo buscar ajuda, realmente esse é o lugar, né, onde essa pessoa deve estar, mas a gente tem que ser vigilante. Eu gosto da palavra vigilante porque ela não é submissa ao medo, né? A gente não pode viver com medo, desesperado, medroso. Tem gente que vive neurótica a respeito disso, mas a gente precisa viver vigilante, ser sagaz, né? Ter a sagacidade, esperto, olhar, observar. E isso tem a ver com as nossas crianças, isso tem a ver com os jovens e até com as nossas senhoras, né? Ou mesmo com homens também, mas principalmente com os mais vulneráveis aí nesse sentido. É muito bem lembrado essa sua colocação, porque a gente precisa vigiar também, porque não conhece o olhar do outro, né? A gente não sabe se o outro está lutando de fato no 7º mandamento e precisa desse auxílio. E às vezes até confrontar essas pessoas se elas não querem ser tratadas nesse pecado, se elas não querem ajuda para se livrarem desse pecado. Às vezes tem gente lutando com isso, né? A gente não pode segregá-las. Mas se ele não está disposto a lutar com esse pecado, eu não acho demais a atitude que você teve, por exemplo. Essa pessoa pode ser afastada, porque ela oferece perigo para as pessoas do ambiente. Então a gente precisa primeiro oferecer ajuda, e ela, querendo ajuda, nós sermos dispostos a abençoá-la. Mas se é uma pessoa que está se aproveitando desse ambiente, porque sabe que é um ambiente de confiança, as pessoas pensam, poxa, é igreja, né? Somos corpo, assim, bem ajustados, então vamos se abraçar. E tem gente que tira a casquinha no abraço. Isso a gente tem que ter cuidado com isso mesmo. Muito, muito bem lembrado. Resistir às tentações, então evitar a ocasião de impureza, tudo isso circula muito com a ideia lá da praia, né, da gente perceber isso, e ser exemplo, os pais serem exemplos para os seus filhos de fidelidade, para que vocês criem filhos, nós criemos filhos, né, que sejam fiéis também, que entendam o preceito da fidelidade como algo extremamente importante. Eu vou dar uma acelerada aqui. Quais são os pecados proibidos? Eles estão relacionados com esses deveres, então eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas fique à vontade se você quiser participar de alguma forma. Quais são os pecados proibidos? O pecado do adultério, obviamente, né? Está escrito ali, não adulterarás. O da fornicação, o que é a fornicação? Ato sexual ilícito casado com alguém não casado ou com alguém casado com outra pessoa. Você se envolver em traição mesmo, de fato. Incesto, relação entre familiares, relação incestuosa, o rapto, ou o abuso, ou o uso sexual do outro, né? De maneira ilícita e de maneira também, às vezes, abusiva, ou sempre abusiva, quando é dessa forma. Com certeza um pecado. Relações antinaturais, aqui eu vou fazer uma pequena pausa, que eu acho que é importante, é um assunto que não deveria ser polêmico na igreja, mas ainda é por causa da força da sociedade em falar determinadas coisas, mas a Bíblia é muito clara sobre relações sexuais antinaturais, ou não naturais, ou desnaturais. O que eu estou falando aqui? De relações homossexuais, ou mesmo relações heterossexuais que são degradantes para o parceiro, para o cônjuge. Pessoas que se submetem ou que são forçadas dentro do seu casamento a relações sexuais degradantes. E eu estou falando aqui de relacionamentos heterossexuais mesmo. Isso pode acontecer, inclusive, dentro da igreja. E mesmo que você esteja em concordância, cuidado para não se sujeitar com normalidade a algo que não é normal. Não é normal a relação acontecer debaixo de violência, por exemplo, né? Seja ela física, emocional. Não é normal. Isso não é normal. Então não se sujeite a uma relação como essa. E se você se sente excitado, provocado para uma relação dessa forma, procure ajuda. Você está adoecido. Essa não é a forma natural de se manter relações com o seu cônjuge de forma abusiva, de forma a degradar, a tirar a dignidade do outro durante a relação. Então, as relações antinaturais são essas, as homossexuais, seja elas entre homens ou entre mulheres, e as relações abusivas ou degradantes dentro do relacionamento heterossexual.
Cuidado com o pecado da imaginação, pensamento, propósito e afeto impuro, que nós já falamos sobre isso. Comunicações corruptas ou torpes, ou ouvir essas comunicações. Então, as palavras, as piadas, a conversa, o linguajar baixo, né, falar de forma vulgar, fazendo referência. Observe que a maioria dos palavrões eles fazem referências a conteúdos sexuais de forma degradante ou desrespeitosa. Então, cuidado com esse linguajar. Cuidado não fale dessa forma, né? É errado, a Bíblia fala para nós, para a gente não ter um linguajar torpe. Um olhar lascivo, já falamos disso, comportamento imprudente ou leviano, vestuário imoderado, a proibição de casamentos lícitos, ou seja, tem gente que faz esse abuso, lideranças às vezes de igrejas, cuidado com essas lideranças que proíbem casamento. Não, vocês não estão prontos para casar, não casem. Não é pastor que tem que dizer isso. O pastor ele pode recomendar, ele pode aconselhar, mas não é pastor que limita ou não limita relacionamento. Já até comentei isso com vocês aqui, pastores que falam, antes de namorar tem que falar comigo. Não tem que falar, tem que falar com o pai e com a mãe de quem vai namorar, tem que falar com a pessoa. Pastor não tem autoridade sobre a vida das pessoas dessa forma. Isso é um abuso de autoridade também, né? E é um pecado você proibir essa relação, porque você pode estar estimulando a infidelidade desses dois quando eles não estão sendo supridos na relação um com o outro e podem se sentir tentados à infidelidade, né? E assim como proibir o casamento lícito, permitir o casamento ilícito. E aqui nós incluímos, né, eu sei que está aí na internet, mas eu preciso falar, a palavra de Deus fala, eu preciso falar. O casamento homossexual ele é ilícito e ele não deve ser permitido nem estimulado pelo cristão, porque ele é uma quebra do 7º mandamento. E o casamento ilícito também entre pessoas de sexo oposto, um casamento heterossexual, mas que ele é ilegal, ou que ele é também, enfim, abusivo de alguma forma, né? Ou que ele pode ser de uma pessoa extremamente velha com uma menor de idade, ou um menor de idade, onde pode haver uma relação de uso aí muito clara, né? E de aproveitamento, enfim. Permitir relações de casamento ilícito também é incorrer no 7º mandamento. Permitir, tolerar ou ter bordéis ou frequentá-los. Eu imagino que isso não precisaria ser dito, mas eu vou dizer, né? Se você acredita que isso é bonito, é bom, ou é uma forma de iniciar sexualmente algum jovem, eu te aviso que isso é um pecado, porque você está fazendo um uso de pessoas que estão vendendo o seu corpo. Você corrompe o corpo do outro e corrompe o seu próprio corpo. Celibato imposto, né, impor celibato a alguém porque tem desejos homossexuais ou porque não consegue, ou porque acha que você vai se dedicar a determinada profissão, determinada função, então você não pode se casar. O celibato ele precisa ser um movimento voluntário e vocacionado. Enrolar para casar é pecado também, né? Então cuidado se você está namorando há muitos anos e está enrolando o outro para casar, priorizando tudo menos a relação que você está construindo. Ele também é um pecado do 7º mandamento, porque você expõe ao outro à traição ou ao desejo sexual ilícito dentro do seu relacionamento. A poligamia, né, se nós estamos falando de fidelidade, nós estamos falando de um único cônjuge, um único companheiro ou companheira, e aí nós entendemos então que a poligamia ela não é nem um pouco estimulada pela palavra, muito pelo contrário, a fidelidade aqui é estimulada pela palavra. O divórcio deve ser evitado a todo custo, o casamento foi feito para permanecer, salvo as colocações que a própria Bíblia faz, que incluem esses pecados que nós estamos falando aqui, do adultério, que inclui o próximo pecado aqui, que é o abandono injusto. Muitas pessoas são abandonadas dentro do seu próprio casamento. Ainda que não haja traição física, existe uma traição afetiva tão profunda que a pessoa é abandonada dentro do casamento. E aí, às vezes, ela sai do casamento e é taxada como aquele que separou, porque ele foi que tomou a iniciativa de fazer a separação, sendo que o outro talvez já tenha o abandonado há muito mais tempo, sem ter a coragem de romper a relação. E às vezes ele já não está se relacionando mais. A Bíblia fala disso principalmente quando você tem um cônjuge incrédulo que abandona o lar por causa da sua incredulidade, né? Então lá a Bíblia fala claramente sobre isso, em 1 Coríntios, falando sobre o cônjuge que abandona o lar e aí o outro fica submetido, então, a uma solteirice casado, ou submetido a um casamento infiel, estando casado, mesmo que ele queira permanecer no casamento, é infidelidade, né? Então, o crente deve permanecer até quando não haja esse abandono. Havendo esse abandono, ele pode sim terminar o casamento que já foi terminado muito antes.
ociosidade, glutonaria e bebedice são condenados juntos nesse mandamento. Por quê? Porque isso são falta de moderação, e a falta de moderação leva à infidelidade. Ah, mas beber demais vai me ser infiel? Não, beber demais, comer demais, fazer tudo demais mostra que você é uma pessoa descontrolada, e esse descontrole leva você à infidelidade em muitas áreas da sua vida, inclusive achando a comida mais importante que o seu cônjuge, achando a bebida mais importante que o seu cônjuge. Ah, você eu largo, mas a minha cervejinha do domingo eu não largo, né? Então tem que tomar cuidado com isso também. Arte e cultura lasciva. A gente tem que tomar cuidado com isso. A nossa sociedade, eu já estou terminando, eu sei que já passei um pouquinho aqui, né? Mas eu creio que é importante a gente falar sobre isso. A arte hoje é extremamente corrompida, extremamente lasciva, sensualizada, inclusive com crianças. Meus pais moram em Palmeira, que fica perto de Ponta Grossa, e eu lembro uma vez que eu passei numa rua lá e tem uma loja de roupas e tinha um cartaz muito grande. Você para no semáforo, você olha para o cartaz. E nesse cartaz era uma propaganda de roupa infantil. Mas a menininha que estava na propaganda, ela foi tão adultizada naquela propaganda que ela quase soava sensual naquela propaganda. E a gente acha isso normal. A gente olha para isso com normalidade. A gente vê as crianças dançando determinadas danças, ouvindo determinadas músicas, falando determinadas coisas, e a gente acha bonitinho, engraçado, filma, posta. As escolas colocam essas músicas para tocar na hora dos intervalos, como se fosse a coisa mais normal, e não é. Não é. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, com a arte e a cultura lasciva, pecaminosa, promíscua, que estimula a degradação do corpo do outro. A palavra de Deus fala que, Jesus fala, né, que você atende a Ele, que você acolheu a Ele quando você viu alguém nu e o vestiu. A gente precisa vestir as pessoas hoje. As pessoas estão nuas em diversas formas, mas fisicamente também. Tem muita gente nua e tem muita gente crente aplaudindo a nudez do outro. Aplaudindo o artista da nudez, aplaudindo o filme da nudez, aplaudindo a música, a dança da promiscuidade, como se fosse algo extremamente normal. Então, cuidado com isso. E, por fim, o último aqui, para a gente encerrar, a falta de moderação e pudor leva à confusão entre o íntimo e o externo, o público e o privado. Um bom princípio para você manter e saber a medida daquilo que cabe e que não cabe é você ter uma noção de que Deus separou determinadas coisas para a intimidade do casamento. Então, preserve o seu corpo, ele é do seu cônjuge. Preserve a intimidade de vocês. Não exponha a sua vida sexual. Não exponha o seu corpo. Não exponha o relacionamento de vocês de forma que as pessoas se sintam parte daquilo que elas não são. Eu não quero ser parte, ninguém deveria querer ser parte da vida íntima de um casal, porque ela é do casal. Mas muitas vezes a gente está expondo a nossa vida íntima dessa forma. Então cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê, com aquilo que você pensa e a forma como você trata as pessoas ou olha para elas. Cuidado com o seu olhar. E aí eu volto à pergunta, será que você já quebrou o 7º mandamento? Eu vou dizer para você honestamente, eu já. E não foi uma vez só. Se nós formos honestos, nós percebemos que a lei acusa a nossa pecaminosidade. E nós só encontramos resposta na graça de Jesus. Eu e você não somos bonzinhos, não podemos nos salvar. Mas Jesus, no seu imenso amor, morreu na cruz por mim e por você, para que o nosso pecado seja levado, nosso coração seja purificado. E existe um caminho longe da impureza, longe da porneia, longe da infidelidade, longe do adultério, um caminho de fidelidade em Cristo Jesus. Se você tem dificuldade com isso, procure ajuda, converse com o seu cônjuge, procure os pastores, procure aconselhamento. A gente tem que tomar também um cuidado, porque o pecado sexual ele ficou taxado como algo muito pior do que qualquer outro pecado, né, no meio cristão. Mas ele é tão ruim quanto uma mentira. A Bíblia fala para nós que o pecado contra o corpo é o pecado contra o próprio Senhor, porque os pecados todos são para fora do corpo, né? Quando você come demais, tem a ver com alguma coisa de fora. Mas o pecado contra o corpo ele é uma coisa para dentro. O que a Bíblia quer dizer com isso? Que quando você trai, por exemplo, você mancha o seu interior. Quando você se envolve em um relacionamento promíscuo, você mancha o seu interior. Só que eu e você somos cristãos, e o cristão tem o Espírito Santo habitando dentro de si.
você expõe o Espírito de Deus a um pecado dentro do seu corpo quando você peca contra o Senhor dessa forma. Então busque ajuda. Existe, sim, uma vida livre do pecado, da impureza sexual, seja da pornografia, seja do desejo homossexual, seja da infidelidade conjugal, seja se você é tentado a mandar mensagens para muitas pessoas, cuidado com a história do contatinho, né? Se você é tentado a ver fotos de pessoas que às vezes não estão nuas, pessoas que postaram coisas no Instagram publicamente, mas você gosta de olhar o corpo delas, vigiar a vida delas, cuidado com isso também. Cuidado com a infidelidade na compra lá, né? Se você não é honesto, sincero, com o seu casamento, com o seu cônjuge, procure ajuda para isso também. A gente pode sim se livrar da infidelidade, a gente deve buscar fazer isso. Não para alcançar a salvação, mas para alcançar uma vida de qualidade, de paz na presença do Senhor e frutificar daquilo que Ele tem nos dado pelo seu Santo Espírito. Amém? Tem ainda um último comentário aqui que eu vou ler do irmão Vladimir. Ele diz assim, creio que na medida que encontramos somente em Deus nosso contentamento, buscando-o como nosso tesouro maior, os outros relacionamentos são regrados e percebidos como efeito dessa graça primeira. É isso aí, acho que é excelente para a gente fechar a nossa aula, esse comentário do irmão Vladimir. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Quero convidar você a ficar de pé, orar junto comigo e nós encerrarmos a aula dessa manhã. E já deixo aqui o convite para você estar com a gente no culto da noite, às 19 horas, adorando ao Senhor, aprendendo mais da sua palavra. Vamos orar? Deus bendito, te louvamos, te agradecemos pelo seu ensino, tão incisivo, tão direto, tão claro, e que precisamos perseguir, ó Deus, essa vida de retidão diante do Senhor. Sabemos que somos limitados, pecadores, e é por isso que nós corremos a Ti, não à nossa mente, não à nossa força de vontade, não à nossa diligência, mas a Ti, ó Deus. E usa também como instrumento aqueles que o Senhor colocou para nos auxiliar, ó Pai querido, na caminhada cristã. Que a gente possa encontrar pessoas de confiança dentro da família da fé, para que nos ajudem a lutar contra esse, contra todo e qualquer pecado que exista dentro de nós. Que nós não sejamos acomodados no pecado, acomodados na impureza, acomodados na lascívia, acomodados, ó Deus, na infidelidade, seja ela qual for, ao Senhor ou contra o nosso próximo, Pai. Nos ajuda, fala o nosso coração ao longo desse dia, fique conosco, nos leva em paz para casa, abençoa aqueles que nos acompanham pela internet, ou mesmo aqueles que vão assistir essa aula algum tempo depois, que vai ficar gravada. Pai, em nome de Jesus, abençoa e ajuda essas pessoas a lutarem contra o pecado que existe dentro de nós. Pelo Teu Santo Espírito, pela Sua maravilhosa graça. Cuida de nós, ó Deus querido, e nos traz para o culto da noite, também protegidos pela Sua mão. Em nome de Jesus é que eu oro agradecido. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom domingo.